Patrícia, obrigada. Eu queria começar te perguntando, que eu acho que é um assunto que não é automático, a resposta para as pessoas que não estão nesse dia a dia do mundo jurídico. Como é que você vê o empreendedorismo dos detentos, como apareceu no vídeo? Como que isso, na prática, pode reduzir, de fato, a violência no nosso país? Carolina, eu acho que primeiro a gente tem que se investir de uma consciência e uma certeza de que esses resultados de diminuição de violência não vão acontecer de uma hora para outra. Eles vão ser principalmente e notadamente um movimento que tem que surgir da sociedade civil organizada. E nós vamos precisar fazer uma grande pressão para que esses números possam ser melhorados. Isso vai ter que começar de uma maneira muito simples, não simplória, não simplista, mas simples, que é dentro do coração e da vida de cada um. É a gente começar a arranjar um espaço dentro das nossas vidas, da nossa maneira de pensar, do nosso próprio modo de falar, arranjar um espaço para dar segundas chances aos outros. Arranjar um espaço para levar essas conversas para dentro das nossas casas, dos colégios dos nossos filhos, propor essa agenda de diminuição da violência, que ela deve ser um movimento cívico, civilizatório do nosso país. E não simples imposição de uma política pública que nem sempre, ou na maioria das vezes, não é feita com trabalho de campo, de experimentação e de experiência, mas com dados, muitas vezes dados ultrapassados, se não dados que não dizem respeito à realidade, sem a visitação dessa realidade. Essa política ela é feita de gabinete, ela é feita no ar-condicionado, ela é feita nos planaltos e nas planícies, mas ela é nunca feita nos vales e nas depressões. E no calor humano, no cheiro das pessoas, no grito, no desconforto. Políticas públicas feitas no conforto dos escritórios, debaixo de ar-condicionado, vão gerar mais violência. Portanto, somos nós que vamos ter que ser os agentes transformadores e desconfortantes para conseguir gerar políticas públicas que sejam absolutamente reflexos de uma realidade. A nossa política pública carcerária, com certeza, não é. E é por isso que nós vivemos os números de violência que nós vivemos. A sociedade civil, hoje em dia, direta e indiretamente, tem fomentado números maiores de violência. O que eu tenho tentado, debaixo dessa estratégia de marketing chamada Tereza, que inclui uma unidade de negócio produtivo dentro do cárcere, é exatamente colocar o empreendedorismo cívico-social, onde existe excesso de ociosidade, onde existe muita violência, muito abuso emocional, onde existe uma escassez absoluta de exemplos, não porque na penitenciária, não porque no sistema prisional não existam exemplos. Os exemplos, eles faltaram antes. Os exemplos faltaram desde o berço, faltaram de casa, porque essa pessoa só escutou dizer que ela era um estorvo para a família inteira, ou porque ela sofreu um abuso desde muito cedo, ou porque ela se apaixonou por aquele que ela achou que era o motivo da razão da vida dela e engravidou aos 13 anos de idade. Se a gente aqui fora, nessas cadeiras onde nós estamos sentados, começarmos a nos colocar, tentar nos colocar nos sapatos dessas outras pessoas, que hoje estão completamente abstraídas desse contexto, eu duvido que a gente teria resultados ou nós teríamos tido as nossas vidas tão diferentes. Levar o empreendedorismo é muito importante. A diferença do trabalho é fundamental, dependendo de como esse trabalho for qualificado. Se ele for um trabalho feito, como ele é feito na maioria das nossas unidades penitenciárias hoje em dia, o que quer dizer que você trabalha dentro de uma empresa que está lá produzindo o seu negócio, e para mim é difícil falar disso, produzindo o seu produto, durante 5 anos você foi a melhor costureira. Você serziu aquela costurinha da lingerie durante 5, 7, 8 anos, todos os dias. Só que quando você estiver na sua liberdade, a empresa que fazia lingerie lá dentro, ela não tem a menor possibilidade de te dar um posto de trabalho. Esse tipo de trabalho, eu, audaciosamente, qualifico como um trabalho desqualificador
da restauração dessa pessoa, da restauração de vínculos e de laços. Agora, se essa pessoa tiver a oportunidade de mostrar o quanto ela se capacitou, o quanto ela se qualificou, para ser melhor serzideira ou serzidora da indústria têxtil, quando ela sair, e ela tiver a mínima chance de fazer o que ela fazia lá dentro, lá fora, aí a gente começa a ver empreendedorismo de trás e além das grades. Tem duas coisas que movem o ser humano: acolhimento e pertencimento. E a gente não pode negar isso. Qualquer que seja a sua tendência, o seu entendimento religioso, o seu nível de coerência, acolhimento e pertencimento. Na hora em que você não tem esses dois, mas um ente criado, ainda que na ilegalidade, te ofereça isso, o teu julgamento já não é mais se isso é legal ou se isso é ilegal. A tua necessidade enquanto ser humano e que te faz seguir ser humano é o acolhimento e o pertencimento. E o que a gente vê, principalmente nas nossas unidades penitenciárias femininas, é um acolhimento muito baixo e um pertencimento muito baixo. Então, eu vou pertencer àquilo que já existe lá, eu vou pertencer àquilo que, para mim, passou a ser o único referencial de pertencimento. E é uma facção criminosa. Porque se eu já não tenho mais laços de família, e um grande trabalho da Humanitas é a restauração desses laços de família, portanto, nós que temos laços de família, prezemos os nossos laços de família, eles são muito importantes, são respaldos. Alguns estudos mostram que eles são verdadeiros armações psicológicas que a gente tem. E são breques do nosso sistema nervoso para que nós não cometamos vias de fato daquilo que quase sempre já passou pela nossa cabeça. A vontade de fazer picadinho de alguém. A maioria aqui já deve ter tido isso. E quando você não tem esse freio, você vai e faz esse picadinho. E esse freio, ele só é desenvolvido com laços, com relacionamentos, com experiências, com experimentações, com um desenvolvimento intelectual das nossas propriedades e capacidades cerebrais, do nosso córtex. Existem áreas do nosso cérebro que só são ativadas e acessadas com experiências vividas, com contextos vividos, que a grande parte da nossa massa carcerária não teve. Porque todo o interesse da Humanitas no sistema carcerário vem de um questionamento da nossa política de drogas. E de um estudo muito grande feito com a unidade de inteligência da revista The Economist, que mostrou a falta de engajamento cidadão que existe no Brasil. A falta de interesse por assuntos que são sintomas da nossa sociedade absolutamente desconfortáveis. Um grande engajamento político dos últimos tempos, mas que não necessariamente vem acompanhado com engajamento cívico. E entre os poderes, nós sabemos que existem muitos poderosos, nem tantos quanto empoderados. Mas essa é a diferença que a gente vai ter que construir no Brasil. Menos poderosos e mais empoderados.